Oi gente, tudo bem? Hoje estou aqui para gravar mais um vídeo de vida cristã pra vocês. Eu sei que vocês me pediram demais para gravar esse vídeo. O primeiro, graças a Deus, foi ótimo. Muita gente assistiu, muita gente mandou um e-mail pra mim falando sobre o vídeo. Muita gente mandou mensagem pra mim dizendo que Deus estava falando com ela através daquele vídeo. Então eu fiquei imensamente feliz por causa daquilo. Porque eu acho nada melhor do que você se sentir usada por Deus sem saber, né? Muitas vezes sem saber. Então eu fiquei muito feliz com o resultado daquele vídeo. E tô aqui pra gravar outro. Demorou, eu sei que demorou, mas né, gente, a gente precisa de tempo, a vida corrida, essas coisas, então a gente precisa de um tempo pra poder separar aquele momento assim, não, vou meditar, eu vou ver o que eu vou falar e tudo mais. Então, eu tô aqui pra gravar esse vídeo pra vocês. Eu não sei se a luz tá boa, porque o tempo hoje tá nublado, então me desculpem se vocês estão vendo uma coisa mais escura, não sei se eu clareio, acho que tá bom, né? Mas enfim, eu vou começar esse vídeo falando um texto pra vocês. E aí, como eu fiz o outro, né, eu vou fazer com esse também, que está em Salmos 119, versículo 11. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Vocês já devem ter visto o tema do vídeo aqui embaixo. E eu quero começar perguntando pra vocês fazendo duas perguntas pra vocês. Eu anotei algumas coisas aqui pra não ficar falando, né, não ter sentido. Então eu anotei algumas coisas nesse caderninho aqui. E eu tenho duas perguntas pra fazer pra vocês antes de começar esse vídeo. Primeira pergunta, você lê a Bíblia todos os dias? Segunda pergunta, você medita no que Deus te diz todos os dias? Se você lê a Bíblia, você medita no que a palavra diz todos os dias? Essa pergunta é meio tocante. Eu acho que assim, sabe, quando a gente vai ler a Bíblia, quando a gente não basta só ler a Bíblia, tipo, sabe aqueles aplicativos que tem no Facebook, no celular, que são versículos por dia? Também tem um site também, que é o Bíblia Online, que tem um site que tem os versículos por dia, então todos os dias tem um versículo diferente. Muitas vezes, já teve várias vezes na minha vida que eu fui ler aquele versículo e realmente era o que eu tava passando. Eu meditei naquele versículo o dia todo e realmente fazia sentido porque eu tava passando naquele momento. Então assim, não basta ler só a Bíblia. Tipo assim, sou meu pastor e nada me faltará. Não dá. Existe um contexto por trás disso. Então assim, muitas vezes a gente lê a Bíblia como se fosse um livro qualquer, como se fosse uma coisa qualquer. Ou então tem gente que só pega a Bíblia pra ler no final de semana quando vai pra igreja. Então assim, gente, já teve vários momentos na minha vida que eu li a palavra. Já teve momentos que eu abri a Bíblia, tipo, eu tava passando uma situação muito difícil, eu abri a Bíblia assim e caía naquele texto, Isaías 41:10. Não temas, eu te ajudo, uma coisa assim, eu esqueci o resto. Então foi esse texto e eu chorei muito naquele dia, porque eu senti que Deus estava falando comigo através daquele texto. Então assim, existe um momento na nossa vida que a gente está realmente, quando a gente abre a Bíblia, é aquele texto que a gente precisa ler. Aí a gente precisa, se aprofundar mais um pouco naquilo. Então, vamos conversar sobre isso hoje. Quando eu falo sobre ler a Bíblia todo dia, por acaso você só come uma vez na semana? Existem pessoas que sim, infelizmente existem pessoas que hoje em dia comem uma vez na semana ou uma vez no dia. Mas assim, falando em relação à Bíblia, você lê a Bíblia todos os dias, como eu fiz a pergunta? Por que eu tô perguntando isso? Porque a Bíblia era uma porção diária. Tipo assim, todo dia você tem que ler uma parte dela. Não adianta você ler uma vez na semana ou só final de semana na igreja. Muitas vezes eu já vi pessoas que não tem costume de ler a Bíblia, que não tem costume de orar, que não tem costume de ir pra igreja, mas vai assim, tipo, 2 vezes no mês, 3, sei lá, uma vez no mês pra igreja. Assim, não tô dizendo que a igreja vai converter ninguém de jeito nenhum, mas é uma comunhão, sabe? É um pacote, não é uma coisa separada. Tipo, eu leio a Bíblia, eu medito na palavra, mas eu não vou pra igreja porque eu não gosto dos irmãos. E o que a Bíblia fala sobre amar o próximo? E o que a Bíblia fala sobre respeitar ao próximo, sabe? A gente tem que viver, gente, assim, a nossa vida. Eu já vi pessoas também que falam assim, não vou pra igreja não, porque eu não gosto daqueles irmãos, blá blá blá. Mas você lê a Bíblia? Leio. Você não tá colocando em prática aquilo que Deus falou na palavra dele.
Então assim, a Bíblia é uma porção diária, um pouco de cada dia pra você entender, pra você se tornar um cristão melhor, pra você se tornar uma pessoa melhor, sabe? Outra coisa interessante é que a gente não pode ler a Bíblia, tipo assim, tem muita gente que coloca versículos no Facebook, né? Tipo, vou colocar um versículo no Facebook. Só que muitas pessoas, eu não vou dizer que eu nunca fiz isso porque eu já fiz, colocam os textos no Facebook afrontando outra pessoa, provocando outra pessoa. Sabe que a pessoa tá errando em um determinado, tá pecando ou errando em um determinado ponto, ela vai e coloca um versículo justamente naquele ponto, naquele erro, para provocar a pessoa. E não é assim que se usa a Bíblia. Não é assim que você prega, que você testemunha, que você conversa com a pessoa, que você quer dar conselho pra pessoa, provocando ela, usando a Bíblia. Não façam isso, gente. Não façam. Não façam mais isso, tá? E tem pessoas que passam por cima dos mandamentos, tem gente que passa por cima das leis, tem gente que passa por cima de um versículo, ou então usa aquele versículo pra afrontar outra pessoa, usa aquele versículo pra provar do erro dele, porque a Bíblia tá falando, aqui a Bíblia tá falando, só que ele tá errado, sabe? Então assim, a gente precisa, muitas vezes, quando você vê uma pessoa falando, na Bíblia fala isso e isso, ou então você vê um pastor, você vê um vídeo na internet, que é o que tem de monte, falando sobre alguma coisa bíblica, vai lá na Bíblia e procura saber, tá? E não lê só uma parte do versículo. Tem gente que vou ler um versículo da Bíblia, mas não lê o que tá acima, sabe, o versículo anterior, nem o versículo depois. Lê só aquilo e é só aquilo. Não façam isso. Procurem saber, procurem estudar a palavra de Deus, procurem aprender mais. A Bíblia não é só isso que você vê. Gente, é sério, existe uma coisa assim, tipo, de Deus, sabe? Quando você aprende a Bíblia de verdade, você não cai em qualquer conversa. Tem gente que é tão fraca espiritualmente que acredita em qualquer coisa, mas tem uma preguiça tão grande de pegar a Bíblia e ler, né? Então assim, meu conselho pra você é o seguinte: leia a palavra de Deus todos os dias e meditem nela. Quando você vê algo, olha, se tem uma parte da Bíblia que eu amo muito, são as cartas de Paulo. O modo como ele fala, o jeito que ele fala, é sempre tipo, cara, o modo como ele falava era um modo muito aberto, sabe? Um modo tipo, não façam isso, não façam aquilo, sabe? Não criam contêiner entre irmãos, era mais coisa da igreja, mais coisa que envolvia a vida pessoal também das pessoas, mas mais em relação à igreja, a comunhão entre os irmãos. Então assim, quando ele falava muito, quando eu leio, eu sempre fico, cara, eu acho que se Paulo estivesse vivo no ano que a gente está hoje, no século que a gente vive, eu acho que ele seria apunhalado, ele seria morto pelos próprios cristãos. Sabe por que eu digo isso? Porque existem cristãos hoje em dia que eles não gostam de ouvir a verdade, sabe? Muita gente não gosta de ouvir a verdade. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é o caminho, Jesus é o nosso caminho, a verdade e a vida. Então assim, tem gente que não gosta de ouvir sobre Jesus, tem gente que não gosta de ouvir seja como ele, viva como ele, ande como ele, fale como ele. Jesus, ele é um exemplo, ele é o que a gente tem que seguir. E muitas vezes as pessoas não seguem aquilo, sabe? Querem seguir o pastor fulano de tal, querem seguir outras pessoas, querem seguir o apóstolo tal, mas não querem seguir o exemplo de Jesus. Eu já vi tanta gente falando besteira por aí, sabe? Que... dá dó, gente, dá dó, sério, dá muita dó. Na minha igreja a gente tem um tipo de doutrina, sabe? A gente aprende umas coisas, na sua igreja que você está assistindo é outra, na igreja do seu amigo é outra, na igreja de fulano de tal é outra. Então assim, vamos ver o que a Bíblia fala sobre essas coisas que essa pessoa prega pra você. Tipo, será que tá certo mesmo? Vamos se aprofundar, né? Que a gente possa, que Deus nos dê sabedoria para entender a Bíblia, para entender a palavra dele. Que nós não possamos ser influenciados por tantas coisas pequenas, tantas coisas, sabe, que não condiz com a palavra de Deus. Então assim, leiam, pratique a palavra. E outra coisa, não adianta você ler a Bíblia, você estudar a Bíblia, eu leio, eu sou um cristão, aquela coisa toda. Quando você não ama seu irmão, quando você fala mal do seu irmão, quando você odeia seu irmão, quando você não trata sua mãe bem, quando você não trata seu pai bem, quando você odeia as pessoas que estão em volta de você, quando você odeia o mundo. Tipo, não adianta nada, entendeu? Outra coisa,
se você ler a Bíblia, se você está na igreja nesse momento, porque normalmente as pessoas que assistem esse vídeo são cristãs, né? Então assim, se você está na igreja nesse momento, se você é um cristão de verdade que vai pra igreja, gente, eu vou dizer só um conselho. Orem pela vida do seu pastor, orem pela vida dos consagrados da igreja, porque não é fácil. Tá chegando um tempo que não tá sendo fácil pregar. Não tá sendo fácil pregar a verdade, não tá sendo fácil falar a verdade para as pessoas, para os próprios cristãos. Então que a gente possa ter sabedoria, que a gente possa pedir a Deus controle. Senhor, me dê sabedoria para ler a tua palavra, me dê sabedoria para entender mais o que tu queres. Que a gente possa ser um cristão melhor e ler essa preciosidade que Deus nos deu. Vai chegar um tempo, gente, vou só falar uma coisa pra você, depois eu falo mais sobre isso. Que isso aqui, que essa Bíblia, sabe, assim, de papel, não vai ter mais. A gente precisa guardar ela aqui, ó, no coração. Então que a gente possa viver cada dia mais, aprendendo mais a palavra de Deus, aprendendo, colocando em prática o que a palavra de Deus diz. Ok? Então, esse vídeo foi um vídeo muito rápido, ao contrário do outro, que foi 20 e poucos minutos. Mas eu espero muito que você tenha gostado, que Deus tenha falado com você através desse vídeo mais uma vez. Que Deus abençoe a sua vida espiritual, a sua família, enfim, a todos. Que Ele dê sabedoria pra você, pra sua família, pros seus amigos, pra tudo. Medite na palavra do Senhor todos os dias, aprendam mais dele, que, gente, Deus é maravilhoso. E é isso. Um grande beijo pra vocês, fiquem com Deus. Ah, não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal pra acompanhar os outros vídeos, ok? Então é isso. Beijo!